Da aula passada, nós calculamos duas séries de Fourier. E nas duas, houve 2 errinhos de aritmética. No primeiro exemplo, faltou levar, lembra que tem o 1 sobre π? Aquilo foi esquecido e chegamos à conclusão que esta série era igual a isso. Errado, esta série é igual a π² sobre 8. Então, no primeiro exemplo, por favor, corrijam. No segundo exemplo, ocorreu simplesmente que nós estávamos subtraindo duas séries, cancelando alguns termos, e na hora de somar, portanto, somando duas séries, na hora de somar esquecemos de multiplicar por 2. Então, também o resultado daquele exemplo gera esta igualdade. Tá? Então, nos 2 exemplos devem ser verificados de que esta série tem por soma π² sobre 8. São exemplos distintos, mas que substituindo certos valores dentro da série de Fourier ocorre isso. Outra pergunta que me foi feita é a respeito do próprio termo A0 sobre 2. Por que que na série de Fourier nós usamos A0 sobre 2? Na realidade, poderíamos deixar um termo simplesmente A0. Só que a fórmula iria fugir vamos dizer, da forma geral dos coeficientes de Fourier. Ao invés de ser 1 sobre L, seria 1 sobre 2L. Por isso que a gente isola e na série de Fourier nós temos o A0 sobre 2. Simplesmente para que este A0 possa ser a integral de menos L a L, 1 sobre L, f de x dx. Se não fosse assim, se eu não pusesse esse 2, eu simplesmente teria uma fórmula um pouco diferente para o A0. Eu teria o 2 aqui. Para manter esta carinha de fórmula que aparece em todos os outros coeficientes, nós colocamos o 2 aqui. Para manter, vamos dizer, o padrão geral. Mas não há necessidade se nós sabemos que este termo ele é deduzido quando eu faço a multiplicação cosseno de mx naquela igualdade e tomo o m e o n como sendo zero. Então, é um detalhe apenas para entender por que esse 2. Tá? Sairia direto das contas que nós fizemos. Tá? Então, a gente só mantém isso para poder manter este A0 desta forma e não com um 2 aqui. A gente já coloca o 2 dentro fora do coeficiente, para manter o jeito da fórmula. Então, isso é só um detalhe para esclarecer esse ponto. Bom, e hoje o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar mais algumas propriedades das séries de Fourier, tá certo? E começar uma aplicação dessas séries para equações diferenciais parciais. Nós vamos ter um tira-gosto de equações diferenciais parciais. Ou seja, como é que se usa séries de Fourier para estudar equações diferenciais parciais, tá certo? E tira-gosto por quê? Porque é o método mais antigo que já foi estudado por Euler, Daniel Bernoulli, D'Alembert, 1700 e tantos. Então, eles já estudavam este método que nós vamos trabalhar, que é um método chamado separação de variáveis, mas realmente isso foi formalizado por Fourier, quando ele estudou a equação da propagação da onda. Quem estudava os movimentos vibratórios era Euler, Bernoulli, D'Alembert, e Fourier foi estudar e formalizar todo o problema da equação do calor, que nós vamos estudar hoje, tá certo? Justamente com as séries de Fourier. Então, nós vamos estar, nós trabalharemos justamente com as séries de Fourier para entender esses problemas das equações diferenciais parciais. Então, propriedades que precisamos saber.
A primeira coisa que é importante é observar propriedades de funções pares e ímpares. Notem que uma função, nós já definimos isso, f é par se f de menos x é igual a f de x. Então, potências pares são funções pares, cosseno é função par, etc. E f de x é ímpar se f de menos x é igual a menos f de x. Tá? Então, potências ímpares são funções ímpares. E o seno também é uma função ímpar. Ok? E o que podemos dizer a respeito de produtos? Se f é par, f e g são pares, o que eu posso dizer sobre f vezes g de x? Tá? Isso é f de x, g de x. Se f é par, isso é igual a f de menos x, g de menos x. As duas são pares, né? E f e g de menos x é, por definição, f vezes g em menos x. Então, eu provo com isto que o produto satisfaz a condição de ser par. Então, a conclusão é que f vezes g é par. E se as duas são ímpares? Se f e g ímpar? Bom, aí isso implica que f vezes g de menos x, por definição, isto é f de menos x, g de menos x. Esta é ímpar, portanto, é menos f de x. Esta daqui é ímpar, então isto é menos vezes, né, menos g de x. E exatamente, então isto daqui é igual a menos com menos mais f de x, g de x, que é igual a fg de x. Ou seja, olhando para esta igualdade, isto igual a isto, eu provei que o produto é par. Então, duas ímpares, o produto é par. Então, isto implica que fg é par. E agora, se eu tenho uma que é par e a outra que é ímpar, f par e g ímpar. Então, olhando para o produto, f vezes g de menos x. Bom, a f é par. Bom, primeiro, por definição, isto é f de menos x, g de menos x. F é par, portanto, isto é f de x. G é ímpar, ímpar é menos g de x, vezes menos g de x. Portanto, isto é menos f de x, g de x, que é menos f vezes g em x. Então, novamente, olhando para as extremidades aqui da igualdade, eu provei que o produto em menos x é igual a menos f vezes g de x. Portanto, o produto é ímpar. Então, isto implica que fg é ímpar. Isto nos será útil na hora de calcular coeficientes de Fourier. Tá bom? Então, eu quero passar algumas propriedades que serão úteis.
Outra propriedade importante é que para funções pares, então se f, vamos chamar assim, f de x é par, isso implica que quando eu integro de menos L a L esta função que é par, então notem, eu tenho uma função par, ela é simétrica aqui em torno do eixo y. Se eu integro de menos L a L, essa função, é a mesma coisa que integrar de 0 a L multiplicar por 2. Então, isso é igual a 2 vezes a integral de 0 a L dessa f de x dx. E se f é ímpar, então integrar de menos L a L, então imaginem aqui uma função ímpar, simétrica em torno da origem, algo assim. Então, menos L a L, o que acontece com essa integral é zero. Ok? Então, são propriedades de funções pares e ímpares que serão úteis na hora de calcular os coeficientes de Fourier, se por acaso a minha função é uma função par ou ímpar, né? Outra coisa importante é falar sobre extensões periódicas de funções. Extensões periódicas de funções. Então, se eu tenho, se f de x está definida no intervalo em 0L, e eu quero estender essa função, eu posso fazer de inúmeras formas, não é? Então, pensem que eu tenho uma função, assim, qualquer função, definida de 0 a L. Se eu quiser estender de forma periódica para período 2L, por exemplo, eu posso definir da forma que eu quiser até menos L. Eu poderia estender zerando a função, não é? É uma extensão. Na realidade, existem infinitas formas de estender essa função. Posso zerar e aí repetir o gráfico dessa função. Torna-se uma função periódica, uma extensão periódica. Só que eu quero estender não de qualquer forma. Eu quero uma extensão par ou uma extensão ímpar. Tá? Então, para estender esta função, eu posso fazer essa extensão par. Então, simétrica em torno do eixo y. Então, isso daqui é uma extensão par. E agora eu quero que essa extensão seja periódica, de período 2L. Então, aqui eu tenho 2L, 3L, e a função simplesmente se repete para cá e para lá. Tá? Então, esta é uma extensão periódica par. Tá certo? A função ela é dada inicialmente só aqui. E aí eu defino essa extensão para que ela seja par e periódica. Tá certo? Eu posso também escolher fazer esta extensão ímpar. Então, neste caso,
essa mesma função é dada de 0 a L, tá certo? De 0 a L a função é dada, só que agora eu quero a extensão ímpar. Então, eu olho para esta função de menos L a 0, a sua extensão ímpar. Então, estou fazendo a extensão aqui em laranja. Aqui é a extensão ímpar da função, e eu quero que essa extensão ímpar seja periódica de período 2L. Então, novamente, eu olho aqui para 2L, 3L, e faço exatamente a mesma coisa. Este gráfico desta função está definido aqui e aqui, aqui e aqui, e assim por diante. Para cá também a mesma coisa, aqui e aqui. Então, torna-se uma função periódica, uma extensão ímpar, periódica, de período 2L, ímpar. Ok? Então, este periódica é período P igual a 2L, aqui também. Me interessam só essas duas extensões. Nós veremos o porquê em breve. Mas, porque na realidade eu poderia estender de qualquer forma, né, a função. Só que aí não me interessa para os problemas que nós estudaremos a seguir. Ok, que mais? Mais algumas propriedades. Bom, com isso, os coeficientes de Fourier tem uma propriedade interessante. Suponha que eu tenha uma função par e eu queira calcular os coeficientes de Fourier desta função. Ok? Então, vamos começar. Calcule a série de Fourier de f de x par, e de período 2L. Bom, nós temos as fórmulas. A única coisa que eu acrescentei aqui é que a f é par. Então, vamos lá. Nós sabemos que o A0 é igual a 1 sobre L, integral de menos L a L, f de x dx. Bom, a f é par. Então, pela propriedade de funções pares, isto é a mesma coisa que 2 vezes a integral de 0 a L, f de x dx. Então, facilita o cálculo desta função, principalmente se a função é uma função contínua por pares. Né? O AN é a mesma coisa, só que agora o AN é um produto, integrando a um produto. F de x cosseno de nπx sobre L dx. Agora nós temos um produto. A f é par, o cosseno é par, portanto, o produto é par. Então, este produto é par. Então, eu tenho aqui um f grande, né? Um f de x. Uma função, que é este produto, que é par. Integrada de menos L a L é a mesma coisa que 2 vezes a integral de 0 a L,
f de x cosseno de nπx sobre L. Ok? Bn. Bom, Bn é igual a 1 sobre L, integral de menos L a L, f de x, seno de nπx sobre L dx. E agora? Agora eu sei que a f é par, eu sei que o seno é ímpar e, portanto, o produto é par com ímpar. Nós vimos que é ímpar. Então, esta função que eu estou integrando é ímpar. Quando eu integro uma função ímpar de menos L a L, o que é o resultado? Zero. Exatamente, isso é zero. Então, isso é muito bom, porque é muita conta que nós não precisaremos fazer, né? Porque já sabemos de cara que, como a função é par e o seno é ímpar, esta integral é zero, porque o integrando é ímpar. Tá certo? Bom, então, o que isso diz? Que a função, quando é par, só possui a série de Fourier de cossenos, o que faz perfeito sentido. Não é? A função, se ela é par, ela é representada por funções pares, que são os cossenos, o A0 e o AN. Ok? Agora, se a função for uma função ímpar, o que acontece? Então, se f de x é ímpar, de período 2L, na realidade, aqui eu só calculei os coeficientes, mas aí é só colocar na fórmula para obter a série de Fourier. Se f de x é ímpar, então eu tenho que A0 é igual a 1 sobre L, integral de menos L a L, f de x dx. Mas o f é ímpar. Isso é ímpar. Então, por definição, o que nós observamos é que integrando uma função ímpar de menos L a L é zero. A n, a mesma coisa, o que acontece? Eu tenho a integral de menos L a L de uma função ímpar vezes o cosseno, que é par. Portanto, esse integrando ímpar com par produz uma função ímpar. E, portanto, isto daqui, esta integral, é igual a zero. Então, vejam, quando f é ímpar, o A0 e o AN das séries de Fourier é automaticamente zero. Ok? E Bn, 1 sobre L, integral de menos L a L, f de x seno de nπx sobre L. E aqui nós temos uma ímpar com outra ímpar e o produto, portanto, é par. E isto diz que nós temos duas vezes a integral de 0 a L, f de x seno de nπx sobre L dx. Ok? Então, as séries de Fourier ficam mais fáceis de calcular para funções pares e ímpares. As funções que nós vimos nos exemplos das aulas anteriores não eram nem par nem ímpar, né? Então, realmente, eu acredito que todas eram funções que não eram nem par nem ímpar. Pelo menos as duas da aula passada satisfaziam
isso, esse detalhe, né? Que não é nem par nem ímpar. Então, tinha coeficiente A0, AN, BN. Agora, quando é par e quando é ímpar, facilita bastante as contas. Ok? Bom, e só para concluir esta parte, nós temos o teorema de convergência de Fourier, que garante o quê? Que, de fato, essa f de x pode ser pode ser igualada à sua série de Fourier, tá certo? Para isso, eu tenho que supor que a minha f de x tem descontinuidades do tipo que a gente chama salto, né? Que o limite lateral pela esquerda e pela direita são finitos. Nós já vimos isso quando a gente definiu uma função contínua por partes, né? E também então, nós precisávamos dessa hipótese. Isso, então, vamos ver o teorema de convergência. De Fourier. Então, eu quero que a minha f de x a minha hipótese, isso, é que a f é diferenciável por partes. Ok? Então, eu vou poder dizer que a f de x e periódica de período 2L então a f de x converge, posso até simplificar esse, bom, converge, então a série de Fourier de f de x converge para quê? Normalmente a gente diz, bom, converge para f de x se é contínuo em x, tá certo? Ou, se há uma descontinuidade, converge para a média entre o limite lateral esquerdo e direito. Então, converge para f de x se é contínuo em x. E converge para a média entre o limite lateral da esquerda para f a mais f a menos sobre 2, onde em pontos de descontinuidade, em pontos x igual a A de descontinuidade. Como esses limites são sempre finitos, mas de uma forma geral eu posso dizer que sempre converge para este valor, né? Tanto em pontos onde há continuidade ou descontinuidade, porque onde há continuidade, o limite lateral da esquerda e da direita são iguais. F de A mais é F de A, F de A menos é F de A, então eu tenho 2 vezes F de A dividido por 2 é F de A. Então,
tá certo? A gente separa assim, simplesmente para ficar claro que a série converge de fato para f de x, onde é contínua, onde há descontinuidade, a gente pega esse valor médio, tá bom? Então, esse é o teorema de convergência. E agora, como eu falei no início da aula, nós gostaríamos de ver como aplicar esta série de Fourier nesses problemas de equações diferenciais parciais, né? Na realidade, o que a gente vê é que a teoria básica das equações diferenciais parciais, e nós vamos ver que nós estamos novamente com problemas lineares, ou seja, a função desconhecida não aparece a nenhuma potência, né? Sempre, então, são problemas lineares, equações lineares. E veremos aqui, vamos dizer, infelizmente não será possível ver as três, vamos ver a condução do calor, que é um processo de difusão, né? A equação da onda, justamente, que é um processo oscilatório, todos em uma dimensão. Esses problemas podem ser vistos em mais dimensões. E também problemas da teoria do potencial, que é um processo que independe do tempo. Eu diria que essas são as três linhas mestras das equações diferenciais parciais lineares e nós vamos ver um pouquinho de cada um, né? E justamente esta técnica é interessante, por quê? Porque ela recai numa equação diferencial ordinária, nas quais nós trabalhamos o semestre inteiro. Então, a técnica que veremos hoje é interessante justamente por isso. Então, nós iniciaremos com o estudo da condução do calor numa barra. Eu coloquei algumas, nós não vamos deduzir propriamente a equação, mas pelo menos discutir um pouquinho os termos que aparecem na equação, tá certo? Então, eu coloquei aqui exatamente o que nós estudaremos agora. Então, nós vamos supor que nós temos uma barra muito comprida em relação à sua seção transversal. E essa barra de material uniforme, isolada termicamente na sua superfície lateral, tá certo? E com seção transversal pequena. Ou seja, na realidade, a gente quer considerar quase que desprezível essa seção transversal. Então, uma barra muito longa, fina, de forma que nós queremos estudar o fluxo do calor dentro desta barra, o problema se torne unidimensional, tá? Não dependa realmente dessa seção transversal. Bom, e um fato empiricamente observado, sempre que a gente tem equações matemáticas, elas vêm de observações físicas, né, empíricas. Então, um fato é que se as duas seções transversais de mesma área e temperaturas diferentes T1 e T2 estejam separadas por uma distância D, aqui eu pus L, uma quantidade de calor passa da seção mais quente para a mais fria, de que forma? De forma diretamente proporcional à área e inversamente proporcional à distância. Então, nós vemos que esta equação, a quantidade de calor para a unidade de tempo, será esta constante de condutividade térmica. Quanto melhor a condução do material, K é maior, tá certo? A seção transversal, que no nosso caso nós vamos considerar bem desprezível, a diferença de temperaturas em módulo sobre D. Essa equação é conhecida como a equação de Fourier. Como eu disse, ele nos anos 1800 sistematizou a teoria da condução do calor.
né? Ele realmente foi o primeiro a estudar essas equações. Bom, e aí vamos introduzir algumas variáveis e reescrever esta equação de Fourier de acordo com as nossas variáveis. Então, nós queremos estudar a variação da temperatura de uma barra de comprimento L, tá certo? Em cada x, nós vamos considerar que a temperatura é constante na seção transversal, porque ela é muito pequena, tá certo? Então, para cada x e para cada tempo t, eu gostaria de saber qual é a temperatura na barra. Bom, então, u de xt é a nossa variável função desconhecida, que depende de duas variáveis. Aqui não é mais um problema que dependa de uma variável. Então, na hora de realmente deduzir a equação, que nós não faremos, se estuda as taxas de variação usando já o que vocês viram no cálculo 2, né? Variando primeiro x, depois variando t. Então, as taxas de variação têm que ser estudadas dessa forma, para justamente deduzir a equação. Então, por quê? Porque são duas variáveis. E, então, isso é a temperatura em x no tempo t constante, essa temperatura é constante na seção transversal. Estas são quantidades físicas, o C de x, o calor específico do material, a densidade de massa do material, que pode variar com relação a x, né? Dependendo, nós vamos supor, para facilitar esse problema, que estas quantidades físicas sejam constantes, né? Φ de xt é o fluxo do calor ao longo da barra. Então, vejam, o fluxo do calor é justamente esta quantidade de calor por unidade de tempo. Então, a equação de Fourier é o φx de t, tá? Igual a o k de x e a variação da temperatura com relação à posição x, essa taxa de variação tem que ser provada, mas podemos dizer que é justamente a derivada de u, da temperatura u, com relação a x, tá? É o du dx. Então, a equação de Fourier, agora colocando nas nossas variáveis, fica desta forma. E olhando para o que viria a ser a equação do calor, Q de xt é uma energia de calor gerada externamente, ou seja, é uma fonte que é inserida de calor na barra ou um sumidouro, né, que retira calor da barra. Mas também para os nossos problemas, nós vamos assumir que essa energia de calor gerada externa ou saindo é zero, senão realmente o problema fica impossível de resolvermos. Então, a equação do calor, ela depende sim destas variáveis, do calor específico, densidade de massa, ela é escrita desta forma, a parcial da temperatura com relação ao tempo, é menos a parcial do fluxo de calor com relação a x, mais qx de t. Tá certo? Então, nós observamos o seguinte, que o fluxo φx de t, eu sempre vou assumir que ele vem da esquerda para a direita, o φx de t é positivo. Então, se eu tenho do lado direito da barra mais quente e do lado esquerdo mais frio, como o calor vem do mais quente para o mais frio, o φ fica negativo, tá? Mas se o φ está negativo, o du dx já é positivo. Da esquerda para a direita, a temperatura cresce, né? Então, por isso o sinal negativo. Ok, e a mesma coisa se eu troco, né? Põe mais quente, mais frio, o φ fica positivo e a temperatura, a variação da temperatura du dx negativa.